Faz algum tempo já em que o Espírito Santo tem me incomodado, que Deus tem me incomodado referente a um tema, que é um tema bem delicado para mim, ainda mais por eu ser músico. E os irmãos me acompanham há algum tempo já, eu toco guitarra aqui na igreja. Às vezes eu e minha esposa ministramos. Só estou pegando aqui o organograma, tá, irmãos? E o tema da palavra hoje são sacrifícios sem valor. E é um tema que mexe muito com o meu coração e que fazia tempo que Deus tinha me incomodado já. A palavra sacrifício, ela tem uma série de sinônimos. E se você procurar no dicionário português, você vai ver que ela tem vários sentidos, no sentido ritualístico, mas também no sentido de preço que custa, algo que custa preço, algo que demanda esforço. Uma tarefa de difícil realização, renúncia, penitência, sofrimento. Essas palavras, quando você busca por sacrifício, você vai ver que elas são sinônimas. E veja, quando nós falamos em sacrifício, nós nos remetemos muito ao Velho Testamento. Inclusive, nós vamos ler aqui um trecho para entender um pouco mais sobre sacrifício. E faz tempo já que Deus tinha me incomodado, acho que muito pela geração que nós vivemos hoje, a geração Y, geração Z, qual que é que a gente está? A Z, Geração Z. A sociedade hoje, pouco se fala em sacrifício, em abrir mão, em pagar o preço. Hoje é tudo muito fácil. Hoje você falar sobre esforço é quase que uma ofensa. Eu queria convidar os irmãos a abrir em Levítico 1. Nós vamos ler do 3 ao 9. E sabe, irmãos, eu acho que os irmãos vão acompanhar comigo aqui também. E eu gosto muito de não ser só apenas um monólogo, então eu vou provocar algumas reflexões. Mas, hoje, nós cantamos muito sobre sacrifício. Volte e meia, alguma letra das canções de hoje em dia, nós falamos, eu sou o seu sacrifício vivo, coloco a minha vida diante do teu altar. Esses são salmos, isso é bonito. Só que nós romantizamos muito o sentido do sacrifício. Às vezes nós vemos até nas letras de músicas ou pronunciamos isso de maneira poética, de maneira emocionada, só que nós não temos às vezes a mínima noção do que é um sacrifício de expiação, para a renúncia dos nossos, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Então nós vamos abordar hoje no Velho Testamento, mas também vamos ter uma perspectiva do Novo Testamento. Levítico 1, do versículo 3 ao 9. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote os lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de aroma agradável a Deus. Bom, não sei se os irmãos conseguem imaginar comigo, mas não é uma cena bonita. Não é uma cena romântica, não. Nós estávamos conversando sobre isso, Levi, na última escola dominical,
sacrifício tem diretamente envolvido a gratidão. Você reconhecer que no lugar daquele animal ali era para ser você. E eu acho que hoje nós perdemos a noção do que é isso. Nós cantamos que nós somos o sacrifício vivo, mas nós não nos imaginamos sendo imolados como Jesus foi. E Deus tem me incomodado, irmãos, porque eu até na escola dominical do domingo passado, eu abri um pouco o meu coração para os irmãos, e isso é um medo que me assola, não é um medo, mas é algo que me assola toda vez que eu subo no altar. O medo de oferecer a Deus, não oferecer a Deus o meu melhor, oferecer a Deus de qualquer jeito. E se nós lermos, eu não vou abordar esse assunto, mas se nós lermos algumas passagens, tanto do Novo como do Velho Testamento, quando ofereciam novilhos com defeito, né, ou de qualquer jeito, Deus consumia a pessoa, ou seja, era morto, porque não deu a Deus o sacrifício devido. E hoje, irmãos, nós oferecemos a Deus qualquer coisa, a nossa sobra. E toda vez eu lembro que às vezes, assim, né, a gente vai aprendendo, né, ao longo do instrumento, né, e eu não estava tão bom na guitarra, assim, tipo, não que eu esteja bom, mas às vezes eu subia no altar e eu cometia alguns erros, eu falava, meu Deus, se fosse no Velho Testamento eu já tinha ido para a fita aqui, Deus já tinha me passado. Não, brincadeira, mas esse sentimento de que, cara, estou entregando o meu melhor, eu preciso ter essa certeza de quando eu vou ofertar um sacrifício a Deus, seja o meu melhor. Irmãos, sacrifício não é algo romântico. A expiação não era algo bonitinho. Tinha que ter estômago para ver, para presenciar, e todo o povo passava por isso. Essa consciência de que estou dando um novilho sem defeito porque era para eu estar lá. Porque são os meus pecados que aquele novilho está carregando. E foram os nossos pecados que Jesus carregou na cruz. No Velho Testamento, para a redenção dos pecados, eles ofereciam animais puros. E para você ver como não é bonitinho e romântico, como muitas vezes nós cantamos, quantos aqui já assistiram o filme A Paixão de Cristo? Não é legal ver aquele momento. Eu lembro que foi um dos poucos filmes que eu chorei ao ver o sofrimento de alguém. E está conectado diretamente, irmãos. Aquilo que o novilho passava no Velho Testamento, Jesus passou. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sacrifício é um lugar de morte. O altar de sacrifício é um lugar de renúncia, de esforço, de pagar o preço. Vou convidar os irmãos que abram comigo em Isaías 53. É um versículo conhecido por nós, mas acho que é um versículo que toda vez que nós falamos de sacrifício, nós temos que lembrar. A partir do versículo 2, irmãos. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a sua vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O cordeiro imolado é o Jesus. E nesse versículo de Isaías, ele faz questão de nos mostrar o sofrimento de Cristo. Por isso do cordeiro puro, por isso lá no Velho Testamento eles tinham que entregar o melhor cordeiro, que ainda assim não era suficiente, foi necessário que o Filho de Deus morresse. O sacrifício real pela remissão dos nossos pecados foi de Jesus. E algo muito interessante, irmãos, e que muitas vezes eu já ouvi isso e eu já utilizei disso para justificar, às vezes, o meu desleixo pela obra com Deus, o meu desleixo para com as coisas de Deus. Eu falei, mas o preço já foi pago. Jesus já pagou o sacrifício, sim, pela nossa redenção dos pecados. Mas de que valor tem se eu não vivo como alguém que realmente acredita nessa salvação? Jesus pagou os preços pela redenção dos nossos pecados e nós não oferecemos sacrifícios de louvores que Paulo vai nos convidar a fazer lá na frente. Nós vemos Jesus sendo massacrado pelos nossos pecados e ainda temos a arrogância de ofertar a Deus sacrifícios que não custem nada. Por isso eu fiz questão dessa música, ela mexe muito comigo. Isso é um salmo de Davi. Irmãos, é um desafio nós, como embaixadores de Cristo, que carregamos essa palavra, passar essa mensagem de geração em geração. Nossa geração hoje, ela está aflita porque nós não pagamos o preço, nós não sabemos o real valor do sacrifício. Muitas vezes nós vemos canções lindas em letras, mas vazias no coração das pessoas que estão cantando. Irmãos, muitas vezes eu canto músicas vazio, porque eu não tenho conhecimento daquilo que o Levi falou no começo, da palavra. Quantos já não cantaram, esses louvores sobre, eu sou o sacrifício vivo, mas não tem consciência do que é ser um sacrifício vivo, do que é ofertar a Deus. E nós, na nossa infinita arrogância, entregamos qualquer coisa. Viemos aqui na igreja e demos as sobras dali para a congregação, a sobra do meu tempo, a sobra do meu dinheiro, a sobra do meu relacionamento. Não fazemos o mínimo, que dirá a excelência. Essa é uma palavra que me confronta diariamente, irmãos. Pensa, eu carrego essa palavra comigo há alguns meses já e Deus me confrontando. Porque ela fala ao meu coração primeiramente. E desejo que o Espírito Santo realmente fale ao coração da igreja e daqueles que vão assistir por vídeo depois. Uma coisa que eu estava refletindo e que eu pude perceber ao momento nesse momento que eu vivo agora, da minha vida, vou ter um bebezinho, graças a Deus, ou como os nossos valores eles mudam. E coisas que para nós eram ofertas sacrificiais deixam de ser. Para alguns, dinheiro não é sacrificar.
Para outros, tempo não é sacrificar. Para outros, um relacionamento não é sacrificar. E ofertamos a Deus qualquer coisa. Ofertamos migalhas, seja do nosso tempo, seja da nossa dedicação, ou seja até mesmo do nosso dinheiro. Muitas vezes nos pegamos pensando, pagar preço, sacrificar, abrir mão de algo. Eu jamais, eu batalhei tanto para chegar onde estou. Veja que como o sacrifício ele está diretamente ligado ao senso de gratidão. Se nós reconhecemos que Deus nos deu tudo, por que nós não conseguimos ofertar a Ele o que é devido, com excelência? Mas na hora de entregar aquilo que nós devemos, o mínimo que nos é exigido, que é a excelência, porque o Deus merece, nós falamos, não, eu batalhei, eu cheguei até aqui, eu enfrentei tanto para construir tudo isso que eu construí. Irmãos, não estou falando de patrimônio, estou falando do que é mais precioso que está no seu coração. Nós vamos ler mais para frente, para encerrar ali, nós vamos ler a trajetória de como foi no Gênesis, ofertar Isaac. Então aquilo que está no nosso coração, irmãos, sacrifício, ele está diretamente ligado a abrir mão. E, como eu tinha falado sobre, que muitas vezes a gente fala, mas Jesus já pagou o preço, o sacrifício pela nossa redenção já foi feito. Mas se nós compreendemos e vivemos como alguém que o faz, Paulo dá, eu vou ler 3 versículos aqui, onde Paulo nos mostra que como é o comportamento, como são os sacrifícios e as ofertas de alguém, de um cristão genuíno, de alguém que realmente compreende que o sacrifício pela nossa salvação já foi pago, mas que nós oferecemos ofertas de louvores a Deus. Então convido os irmãos a abrir ali em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15 e 16. Queria convidar você para seguir a igreja lá no YouTube. Temos a história dos hinos, temos o louvor, temos a mensagem e vamos ter ainda mais momentos editados e que vão ser transmitidos durante a semana. Manda para sua família, isso é para ser bênção. Amém? Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Se nós reconhecemos Deus como Salvador, como Ele que pagou o preço pelos nossos pecados, nós ofertamos sacrifícios a Ele em louvor, em adoração, em gratidão. Sacrifícios estão diretamente ligados ao quão você é grato a Deus pela sua salvação. Irmãos, sacrifícios de louvor precisam ser feitos com esforço, senão não é sacrifício. Nem todos têm o dom da voz, nem todos têm o dom, né, da instrumentalização, da musicalização, mas como eu posso me esforçar para entregar a Deus algo, um louvor digno. Né, a gente estava conversando, né, Levi, sobre vestimentas, né, a gente vem a Deus de qualquer jeito. Minha esposa já me olha, já porque volta e meia, ela fala, meu Deus, você está parecendo um mendigo, vai se arrumar, estamos indo para a igreja. Mas é uma forma de louvar a Deus. Eu preciso me esforçar porque eu vou chegar lá com aparência digna diante do meu Senhor. Eu vou me esforçar para aprender uma música. Eu vou me esforçar para cantar. Por mais que eu não tenha a melhor voz do mundo. Sacrifício demanda pagar um preço. Convido os irmãos a abrir em Romanos 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Irmãos, o texto base eu uso a Bíblia em coisa, mas eu não estou mais com tanta aptidão para sair abrindo 3 versículos rápidos, preciso treinar mais. Sacrifícios vivos é o título desse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entrega o nosso corpo como sacrifício. Irmãos, a ideia aqui é que toda vez que nós entendamos que o sacrifício é exigido de nós, que nós possamos remeter lá ao Velho Testamento, lembrando como era esse sacrifício de expiação, onde o cordeiro era imolado, onde existia um rito ali que não era nada bonitinho, e Deus nos convida a ofertar a nossa vida, o nosso corpo, como oferta, como sacrifício a Deus, por gratidão, por louvor e adoração a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Por último, que possamos abrir em 1 Pedro 2,5. Perdão, irmãos, não é por último, não. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, outras... Ixi, eu acho que eu escrevi errado, é primeira. Eu li segunda, perdão, irmãos. É 1 Pedro 2,5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós falamos isso. Nosso corpo é o altar de sacrifício. O que nós temos ofertados a Deus como sacrifício? O que nós temos entregado a Deus como oferta e sacrifício pelo que Ele fez por nós? Isso é algo que tem me confrontado muitas vezes, irmãos. Se aquilo que eu tenho entregue aqui na igreja, o meu coração está direcionado para uma gratidão pelo que Jesus fez, ou o meu ego tem mexido porque é o Mataus, porque é o seminarista, porque eu toco guitarra, porque eu estou lá na frente? Será que realmente estou ofertando um sacrifício a Deus de gratidão? Malaquias 1,8 diz assim: pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, terá ele agrado de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes nós nos pegamos, sabe, irmãos, acho que se você parar para refletir, devia haver muitas pessoas, é porque a Bíblia não relata casos específicos, mas deveria acontecer, porque é uma nação enorme, aquela situação onde o espertão olhava para o rebanho dele e falava: pô, vai ter expiação, não sei o quê. Ó, esse aqui tá manco, tá cego, assim não vai dar para aproveitar nada. Manda isso aí para o sacrifício. E quantas vezes nós não fazemos isso diante de Deus e das coisas de Deus? Ofertamos o novilho manco, cego. E ele confronta, e esse confronto é muito interessante, irmãos, porque Deus tem me provocado no sentido de que, poxa, para o teu patrão, tu dá o teu melhor, o sangue. Eu sou, apesar de ser formado em Direito, eu trabalho hoje com vendas e software jurídico. Então eu sou comissionado. Então se eu entrego o meu sangue, a recompensa vem no final. E quantos, no seu patrão, na sua empresa, nos seus investimentos dão tudo de si, suor e sangue, porque é uma recompensa momentânea? E quando nós falamos de Deus que dá a nossa recompensa eterna, nós entregamos a Ele qualquer coisa. Aquilo que nos sobra, migalhas, o cordeiro defeituoso. E Ele confronta: você faria isso diante do teu governador, do teu juiz? Você faria isso diante do teu patrão, da tua empresa? Você faria isso para você mesmo? Entregaria algo com defeito? Acredito que não. Eu gosto sempre de pegar versículos do Velho e do Novo Testamento, porque há quem diga que o Novo não vale de nada. Já ouvi uma besteira dessa várias vezes. Só que vamos lá para o Novo Testamento, em Atos.
capítulo 5, do 1 a 11. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transpondo-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia conhecido, e perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? Ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão a ti também. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-no morta, e levaram-a para fora, e sepultaram ao lado do marido. Sobreveio grande temor sobre a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Sacrifícios que não custam nada, sacrifícios mal intencionados, ofertas que foram pervertidas pelos nossos egos. Irmãos, eu sei que somos poucos, mas tenho certeza que essa palavra irá alcançar muitos nos vídeos. Mas oferecer a Deus qualquer coisa ofende a Ele. E a gente vê passagens do Velho e do Novo Testamento onde a justiça de Deus veio sobre todos aqueles que não ofertaram, segundo aquilo que se esperava. Mentiram para Deus por seus egos, temores, enfim. Toda vez que eu subo ao altar, eu peço perdão a Deus se eu falhei, se eu deixei de entregar algo que deveria. Que possamos exercitar, irmãos, essa dedicação e excelência pela obra do Senhor. Não ofertar qualquer coisa, nossa sobra. Toda vez que eu sou desafiado a vir trazer a palavra de Deus, é um desafio muito grande para mim. Porque é uma baita de uma responsabilidade estar aqui. Quando nós estamos como diáconos lá na frente, é uma baita de uma responsabilidade. Nós somos líderes, jovens, adolescentes. Muitas vezes eu me pego olhando para mim mesmo e falo: poxa, nessa área estou deixando a desejar. Deveria dar mais atenção a isso. Entregar aquilo que Deus tem me... devolver a Deus aquilo que Ele tem me dado. 2 Samuel 24:24 é o trecho que nós lemos nós cantamos aqui. Não ofertarei a Deus sacrifícios sem nenhum valor, ofertas sem nenhum valor. 24:24, é assim? Porém o rei não. Olha lá, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. É só esse trecho. Lógico que tem um contexto ali sobre o sacrifício de Davi. E esse é algo que Deus tem me incomodado muito. Nós temos um trecho, não peguei a referência, perdoem, irmãos, mas de que foi falado inclusive no domingo passado à noite pelo pastor: obedecer é melhor do que sacrificar. Sim, mas se nós temos conhecimento da palavra e obedecemos a Deus, o nosso sacrifício ele vai ser genuíno. Eles andam ligados, não é um anula o outro, porque eu obedeço a Deus, eu não sacrifico. Não, se você não sacrifica, você não está obedecendo a Deus. Se você obedece a Deus, você sacrifica da maneira certa.
Você oferece ofertas de gratidão a Deus, louvores de maneira correta? Por último, irmãos, para realmente concluir aqui, quero convidar os irmãos a abrir Gênesis 22. E nós encerramos aqui com a reflexão de que quando nós vamos ofertar, Deus conhece o nosso coração. Ele pede de nós aquilo onde está no centro do nosso coração. Versículo 1 ao 18. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ali, ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-o no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-te até os dias de hoje, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo e disse: Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aqui, irmãos. Irmãos, não sei como faria, nem meu pequeno Natanael nem nasceu ainda e eu não sei como seria isso. Ter tamanho temor do Senhor, de ofertar o próprio filho como sacrifício. Mas Deus sabia o coração, e é isso que nós somos desafiados. Deus sonda o nosso coração. E se Ele vê em nós um coração genuíno, Ele intervém, porque se nós somos obedientes a Deus, os nossos sacrifícios são condizentes a essa obediência. Abraão não negou o seu próprio filho, porque ele temia o Senhor mais do que ele amava o seu próprio filho. Ele amava a Deus mais do que ele amava o seu próprio filho. Que possamos, irmãos, nesta manhã, repensar o nosso amor por Deus e aquilo que nós temos ofertado diante do altar dele como oferta de gratidão, sacrifício de louvores. Que possamos repensar, irmãos, aquilo que nós temos devolvido a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, antes de tudo, Pai, nós queremos pedir perdão, Deus. Perdão pelas nossas falhas, Deus. Pelos nossos interesses, que muitas vezes prevalecem, Deus, sobre os nossos sacrifícios do Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, Deus, porque nós somos desobedientes.
Nós viemos à casa do Senhor de qualquer forma. Nós entregamos as migalhas, Deus, aquilo que nos sobra. Nós não pagamos o preço, Jesus, para ofertar sacrifícios de louvores a Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Ensina o nosso coração a Te adorar em espírito e em verdade. Ensina, Senhor, o nosso coração a ofertar a Ti, Deus. Ensina-nos, Deus, a Te adorar da maneira correta. Que possamos sair diferentes do que entramos, ó Pai. Que essa palavra venha de confronto aos nossos corações, como veio ao meu, Senhor. Que essa palavra venha de confronto àqueles que vierem a ver essa pregação pelo YouTube, Pai. Que realmente, Deus, a Tua palavra traga mudança de vida aos nossos corações. É assim que nós clamamos a Ti, Deus. Te peço agora que abençoe os meus irmãos, que possamos voltar em paz aos nossos lares, ó Deus. Para que à noite, aqueles que podem retornar aqui para Te adorar mais uma vez, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, Deus. Muda, Senhor, nosso coração, que nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus, amém.